Meu nome é Evandro, sou aluno do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física na UFRJ e vou resolver a questão 2 da lista de mecânica quântica referente ao exercício de dupla fenda. Vamos fazer algumas considerações a respeito dessa questão. Eu tenho uma fonte F onde ela dispara alguns elétrons, onde ela dispara elétrons. Eu tenho um anteparo aqui com duas fendas, fenda 1 e fenda 2. Tem um detector aqui, um segundo anteparo, onde eu vou ver esses elétrons que foram disparados. Quando eu fechar a fenda 1 e deixar a fenda 2 aberta, nesse anteparo, por esse detector, eu vou ver essa região aqui P2, onde os elétrons que passaram pela fenda 2 incidiram. Quando eu fecho a fenda 2 e deixo somente aberto a fenda 1, eu vou detectar nesse anteparo essa região aqui, ó, P1, onde os elétrons que passaram pela fenda 1 incidiram. Quando eu deixo ambas as fendas abertas, eu vou encontrar uma probabilidade P1, P2, onde eu vou ter um máximo central aqui e vou ver que essas intensidades de franjas diminuem à medida com que elas vão se afastando do centro. Com base no que foi dito anteriormente, o que aconteceria com esse padrão de interferência aqui, P1, P2, se essa fonte que estava originalmente aqui for elevada a uma distância d? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, o que aconteceria com esse padrão de interferência se a distância entre as fendas dobrasse? E, na letra C, finalizando, o que aconteceria também com esse padrão de interferência P1, P2, se a abertura da fenda 1 for o dobro da abertura da fenda 2? Respondendo à proposta A, se nós pegarmos a fonte que estava inicialmente aqui, ó, a fonte F, e traçarmos uma distância até o anteparo, estou supondo que esteja aqui, se eu chamar essa distância de C1, e pegar a fonte, deslocarmos ela para cima de uma distância d, nós vamos ter, da nova posição da fonte até o anteparo, um caminho que eu estou chamando de C2. Se nós tomarmos que a distância C1 é muito maior do que a distância que a fonte foi deslocada, o que vai acontecer? Entre o caminho C1 e o caminho C2, vai surgir um ângulo que eu vou chamar de θ. Porém, quando essa distância C1 é muito maior que a distância D, esse caminho vai ficar muito longo em consideração essa distância que é extremamente pequena. Então, se eu tomar o seno desse ângulo aqui, eu vou obter a relação D sobre C2. Se eu tomar a tangente desse ângulo, eu vou ter D sobre C1. D sobre C1. Para esse ângulo aqui, já que a distância C1 é muito maior que D, esse ângulo θ vai ser bem pequeno. E para ângulos pequenos, vale a relação que o seno de θ é aproximadamente igual à tangente deste mesmo ângulo. Então, se o seno de θ é igual à tangente desse mesmo ângulo, eu posso pegar esse cara aqui e substituí-lo aqui, ó. Então, eu vou ficar com quem? Com D sobre C2 igual a D sobre C1. Se a distância D não muda, é constante, eu chego à seguinte relação, aproximadamente. Eu tenho a relação que C1 é aproximadamente igual a C2. Se os caminhos são aproximadamente iguais, eu não vou notar nenhuma diferença aqui neste padrão de interferência. O que acontece com o padrão de interferência quando a distância entre as fendas for o dobro da distância inicial? Então, quando os elétrons passarem pela fenda 2, eu vou ter um caminho da fenda até o anteparo. Quando os elétrons passarem pela fenda 1, eu vou ter um caminho até o anteparo. E vou supor aqui que seja o meu caminho médio. Aqui eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de alfa. Aqui eu vou ter exatamente uma diferença de caminho. Por quê? Perceba que a distância daqui até aqui não é igual à distância daqui até lá. Então, eu vou ter uma diferença de caminho que eu vou chamar de ΔL. Bom, vou fazer um zoom nesse triângulo aqui, ó.
Estou aqui, aqui e aqui. Onde essa distância aqui é a distância entre as fendas que eu chamei de A, e aqui é o ΔL, que é o meu caminho. Bom, matematicamente, esse ângulo alfa que está aqui é fácil de comprovar que ele também se encontra aqui. Se eu fizer que o seno de alfa é ΔL sobre A, eu vou ter que ΔL é igual a A seno de alfa. Bom, mas quem é esse ΔL? Esse ΔL aqui é essa diferença de caminho. E o que isso representa fisicamente? Representa quantos comprimentos de onda eu vou ter nessa diferença de caminho aqui. Ou seja, quantos comprimentos de onda, m, que é o número inteiro, e o lambda, que é o comprimento de onda que eu vou ter dentro daquele caminho. Isso tem que ser igual a, que é a distância entre as fenas, sendo de alfa. Logo, eu posso descrever que seno alfa é igual a m lambda sobre A. Bom, voltando aqui ao desenho, se eu tomar essa distância do primeiro detector, da primeira detector onde estão as fendas, até onde está o detector, se eu chamar isso daqui de D, então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse outro triângulo aqui, ó, que eu vou transladar para cá. Onde aqui é a distância D. Aqui é um ângulo alfa. E aqui é o meu padrão de observação que eu vejo. Se eu fizer tangente do ângulo, alfa é igual a y sobre D. Como nós tínhamos afirmado anteriormente, se alfa for pequeno, o seno de alfa é aproximadamente tangente de alfa. Logo, eu posso pegar esse daqui e colocar aqui no lugar do seno. Logo, eu fico com y sobre D é igual a m lambda sobre A. Logo, y é igual a d m lambda sobre A. Bom, esse D aqui, que eu chamei de minúsculo, é esse D maiúsculo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Se o A agora dobrar, eu vou ter uma nova relação. Y' vai ser igual a quem? A D m lambda sobre 2A. Ora, o que vai acontecer? Essa relação aqui me diz que o padrão observado vai cair para metade. O que isso quer dizer? Que essa distância daqui até aqui vai cair para metade se o tamanho das fendas dobrarem. Bom, o que acontece se a fenda 1 tiver o dobro da abertura da fenda 2? Bom, se nós pegarmos uma frente de onda aqui, nós vamos ver que essa onda circular vai ficar bem maior do que essa outra onda circular, causando assim uma deflexão para próximo da fenda de menor abertura.